Olá! Hoje no Câmara Cidadania nós vamos conversar com Caroline Camotti, gerente da pessoa idosa da Secretaria da Mulher da Prefeitura de Maringá. Nós vamos conversar sobre cuidados paliativos. Caroline, obrigada pela sua presença. O que são cuidados paliativos? Eu que agradeço a oportunidade, Célia, de estar aqui conversando contigo. Cuidados paliativos é uma área de assistência integral ao paciente que se encontra em estágio de doença terminal. Então, é uma equipe multidisciplinar que presta cuidados pelo alívio do sofrimento e da dor no final de vida. Quem pode prestar essa assistência? Normalmente o pessoal da área médica, por exemplo, asilos, como é que funciona? A assistência, ela é multiprofissional. Então, todos os profissionais de saúde, eles são bem-vindos desde que eles entendam a linguagem do cuidado paliativo. Né? Todos precisam falar a mesma língua para caminhar para um atendimento de qualidade. Então, o médico sempre é o protagonista dessa equipe, né? Depois viriam enfermeiro, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, capelão, que faz a parte da espiritualidade, que quase a gente não encontra, né? E quem mais for interessante nessa equipe. Normalmente essas equipes funcionam onde? Em hospitais, asilos, atendimento em casa, onde procurar? O atendimento de cuidados paliativos, aqui em Maringá, a gente ainda não tem uma equipe especializada. Existem algumas discussões que estão se iniciando dentro dos hospitais, da iniciativa privada já existem algumas discussões também. Tá? Mas ele pode ser prestado tanto no domicílio, quanto na instituição de longa permanência, quanto no hospital. E existe uma unidade de cuidados paliativos com o nome de hospice, que nós não temos aqui também, que seria um local de cuidados paliativos exclusivos, onde o paciente que não tem mais uma perspectiva de cura poderia ir até essa unidade e ficar pelos seus últimos dias de vida. Não seria bem um hospital, seria só para esse tipo de atendimento, é isso? É um local onde você vai ter um acesso mais livre da família, ele tem um formato um pouco menos, mais domicílio, sabe? Um quarto, um apartamento confortável, que a pessoa possa ficar de uma forma confortável também, o familiar, né? Porque a gente percebe que dentro dos hospitais fica mais difícil. Quando passa muito tempo de internação, a família se cansa muito. E o cuidado paliativo, ele não atende só o paciente que está precisando desses cuidados, mas atende também a família. Atende a família de que forma, Carolina? Quando um paciente fica doente e existe uma perspectiva de doença terminal, a família adoece junto, né, Célia? Quando a gente perde alguém, quando alguém da nossa família começa a fazer parte da expectativa de morte, a família adoece junto, principalmente quando arrimo de família, ou um pai, ou uma mãe, ou um parente muito próximo, um filho, né? Em determinados momentos também, lidar com a criança também é algo muito complexo. Então, o familiar, ele também precisa de atendimento. Então, a psicologia, a própria terapia ocupacional, a capelania pode se fazer necessária, né? Para que a gente possa conectar essa parte espiritual também, para ser uma ferramenta de passagem desse período, né? Dentro da secretaria, como é que você disse que em Maringá ainda não há esse trabalho realmente estruturado, ainda é o início de uma discussão. Como é que dentro da secretaria, já que você está na gerência, né, da pessoa idosa, como é que vocês estão trabalhando essa questão? O idoso, a gente entende que ele está mais próximo do final da vida do que nós, né? Isso pode acontecer ou não. Então, por isso que uma das bandeiras, né, que nós levantamos enquanto gerência de promoção da pessoa idosa é essa questão do cuidado paliativo. Hoje, nós ainda temos, um início de discussão. Trouxemos o assunto para a Câmara, rendeu, né, algumas discussões. Hoje mesmo eu estive com o Dr. Jair, que é o secretário da Saúde, falando sobre a necessidade de nós montarmos uma comissão de cuidados paliativos. Ele acha que é super possível, ele tem uma especialização nesse assunto também, como eu. E nós pretendemos montar uma comissão para começar a discutir, para que a gente possa, num segundo passo, implementar o serviço. Mas o primeiro passo para que a coisa aconteça é a capacitação de profissionais. Em que consiste essa capacitação? Você disse que você tem especialização, o doutor Jair, que é secretário de saúde também.
quais são os aspectos que precisam ser observados, né, para que você se capacite, claro, fora os cursos, mas assim, os principais aspectos em que você precisa estar atento para fazer parte de um trabalho desse? Olha, o profissional do cuidado paliativo, ele precisa ter uma habilidade em comunicação, né? E ele precisa estudar todos os aspectos da dor, do sofrimento, que seria a dor física, espiritual, social e familiar. Né? Então a gente precisa entender um pouquinho de todo esse aspecto para que a gente possa dar uma devolutiva para o paciente, que ele tenha uma qualidade de morte, a gente chama. Né? É difícil falar, as pessoas têm uma resistência em falar sobre morte, mas que é muito necessário. A sociedade também tem uma participação nisso, nós precisamos conversar mais sobre a morte. Um dos vereadores, quando eu vim conversar um pouquinho aqui na Câmara, levantou, falou, olha, às vezes a gente para pensar que o Estado às vezes se mostra negligente em alguns aspectos da saúde, e se a gente começa a abrir para esse tipo de cuidado, a gente não corre o risco, né, de fazer o inverso? Não, a gente precisa ter um olhar diferenciado. O cuidado paliativo, ele é a ampliação do olhar de cuidar do paciente. Quando a medicina não tem mais nada para fazer, entra a equipe de cuidados paliativos e se dobra a quantidade de atendimentos, o volume de visitas dos profissionais, para que esse cuidado ele seja perfeito e impecável. Tá certo. Nós faremos um breve intervalo, voltaremos daqui a pouquinho. Ai, que saudade tenho dos bailes de outrora, das valsas bem rodadas de branca e de aurora, das rondas de serestas nas noites de lua, dos jovens namorados aos pares na rua. Já não se dançam mais essas valsas tão lindas, a falta que nos faz de lembranças infindas, evocação divina da lira sonora, o baile da saudade dançamos agora. Que saudade da retreta, espartilho, bengala e palheta, do bondinho de 100 réis, das varandas e dos coronéis. Estamos de volta com o Câmara Cidadania, hoje conversando com Caroline Camotti sobre cuidados paliativos. Caroline, no último bloco a gente terminou, né, dizendo que a questão da morte ainda é bem complicada, as pessoas não querem falar sobre isso, né? E os cuidados paliativos nos levam necessariamente a falar sobre a morte. Como sensibilizar a própria sociedade da importância desse assunto?
Eu acho que em determinados grupos, né, nós podemos trazer essa discussão, grupos da sociedade civil organizada, né, como associações, serviços de convivência, até essa abertura para falar sobre a morte. Ainda se tem essa ideia de que falar sobre a morte atrai morte, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Sim. Então, na verdade, quando a gente fala sobre a morte, a gente se alivia um pouco. Quando a gente fala sobre a morte de alguém próximo de nós e a sociedade consegue absorver isso, a gente se sente aliviado. Às vezes a gente pensa, eu vou num velório, mas o que eu vou falar? Né? E muitas pessoas já se perguntaram, eu já me perguntei. Naquele momento de dor, qualquer movimento muito brusco que você faça pela pessoa é como se ela estivesse em carne viva. Não é interessante que a gente tente dar alguma coisa a não ser a escuta e a presença. Então esse é o momento de nós estarmos presentes. E abrir essa discussão é muito necessária para que a gente consiga compreender isso de uma forma geral. Eu me lembro quando eu perdi meu pai, as pessoas não querem ouvir a gente falar sobre isso, né? Então a gente se sente muito só. E viver essa solidão da perda sozinho é muito triste. E quando a sociedade ela se abre nesse diálogo, isso é um fator de transformação em uma relação, dentro de você mesmo, pelo autoconhecimento e pelo outro também. Em relação a essa questão, né, de formação ainda, para que se possa fazer essa discussão, né, tanto de morte quanto de cuidados, existe alguma ação que você conheça e que tenha bons resultados, que possam servir como modelo, por exemplo, para Maringá, que está começando a implantar isso? Olha, existe, fora do Brasil já existem algumas qualificações em cuidados paliativos, no Brasil já existem algumas também. Eu terminei em dezembro na Casa do Cuidar com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é um nome bem importante dessa área. Então, teria a possibilidade de formatar um curso e poder trazer para Maringá, porque eu acredito que seja mais viável o curso acontecer aqui, porque é uma equipe inteira. Né? Dos hospitais, por exemplo, nós vamos precisar de um profissional de cada área para ter esse tipo de formação. E é o mesmo aspecto que eu falo da gerontologia e da geriatria. Não vão existir geriatras suficientes para atender o público que está envelhecendo. Nós vamos chegar a 30% de idosos muito rapidamente. A gestão do envelhecimento em Maringá é algo muito desafiador. E quando eu vim para esse cargo, eu vim nessa proposta de planejar como é que isso vai acontecer da melhor forma. E o olhar geriátrico, ele tem que ser do médico endocrinologista, do cardiologista, de todos os especialistas. Não vai ter geriatra para todo mundo. E a mesma questão do cuidado paliativo. O olhar paliativista, ele tem que partir de todos os médicos. Claro que um médico paliativista dentro da equipe vai contribuir muito, mas se os outros médicos não tiverem um olhar paliativista, nós não vamos ter muito resultado. Sim. Você tem dados da população em geral? Porque, claro, a grosso modo, né, olhando a sociedade, a gente percebe sim um envelhecimento, percebe uma diminuição no número de filhos, então naturalmente a sociedade está envelhecendo e pela própria condição de vida hoje se tem uma longevidade maior. Você tem dados sobre isso em relação ao Brasil e também a Maringá? Olha, a taxa de pessoas idosas hoje no Brasil é uma média de 12%. Maringá já passa de 13%. Então, Maringá já pode ser considerada uma cidade idosa, que tem bastante gente. Então, nós temos, acho que hoje, mais de 45 mil idosos na cidade. Então, já precisamos fazer a gestão disso. Com o avanço da medicina, é o que você disse. Nós vamos viver mais, querendo ou não, nós temos mais ferramentas de viver mais e com qualidade de vida hoje em dia. Então, fazer a gestão e o planejamento de tudo isso é muito desafiador. Maringá, além de tudo, pessoas vêm de fora para morar aqui, para se aposentar e morar aqui. Então, se nós não tomarmos uma providência de ter uma boa qualidade de envelhecimento, nós vamos ter problemas no futuro, e no futuro muito próximo, Célia. Para essa qualidade, né, saindo um pouquinho dos cuidados paliativos, para essa qualidade,
Quais os fatores fundamentais ali para a gente poder pensar sobre isso? Né? Nós precisamos desenvolver políticas públicas para o envelhecimento ativo. Quando o prefeito me convidou para ocupar esse cargo, ele até escutou uma fala minha dentro de uma reunião de conselho, falando que nós temos hoje políticas públicas que atendam quem está em fragilidade. Né? Então, nós temos instituição de longa permanência, centros-dia, temos serviços de convivência para idosos que já têm uma certa fragilidade. E quem está bem, quem acabou de passar dos 60, o que nós vamos construir para que essas pessoas não precisem da assistência social, que elas não precisem da saúde, né, em grandes volumes, porque nós percebemos hoje que o idoso ele é um grande usuário da UBS. Né? Então, a unidade básica de saúde, muitos idosos frequentam bastante. Mas ele vai para realmente ter um atendimento de saúde? Não vai. Ele vai para ter convivência, ele vai para ter convivência, para ter atenção, para ter com quem conversar, para eu dividir os meus problemas. Então, a gente precisa pensar em políticas públicas que atendam e que barrem um pouco essa questão, né? Pelo menos prolongue um pouco essa questão da institucionalização, de ter que colocar dentro de um centro-dia, porque o município ele não consegue absorver todo esse custo de uma forma geral. Então, nós precisamos planejar políticas para o envelhecimento ativo, garantir a participação dessas pessoas, educação ao longo da vida, então planejar ações de educação, de qualidade de vida mesmo, falar sobre, não só sobre doenças, mas autoconhecimento é algo muito importante, que ele consegue se perceber melhor de uma forma geral, né? Precisa garantir atividade física para que ele possa ter condições físicas de viver mais tempo, com qualidade, diminuir o número de quedas, que já é uma taxa de mortalidade altíssima entre idosos hoje. Sim. Né? Então, são essas ações que a gente precisa desenvolver agora. Parcerias, a gente sabe, lógico, que os municípios, os estados têm as dificuldades para um atendimento, né, a toda a população. Você tem aí as questões de instituições particulares, né? Mas se você tiver uma política pública, dá para você fazer parcerias. Como trabalhar essas parcerias? Que eu acho que são fundamentais, porque a gente vê hoje em Maringá mesmo, né, a convivência, né, os centros, dias públicos, eles são, né, para atendimento é muito pouco, né, e isso que você disse, é para quem está em fragilidade, mas para quem não está e precisa dessa convivência, para não ir para a UBS, para ter esse tipo. Como fazer essas parcerias? O município pensa nisso, né, vocês lá, como trabalhar essas parcerias com o privado? Talvez o privado não seja o nosso braço direito, talvez nós tenhamos que contar com as organizações sociais. Né? Então, o terceiro setor ele é muito importante para que nos dê condições de levar para frente algumas políticas públicas. Por exemplo, existe, né, um início de conversa sobre o programa Acompanhantes de Idosos que nós queremos desenvolver. Mas tem alguns agravantes dentro do município que ainda não temos pessoal para fazer esse tipo de atendimento. Então, talvez o repasse para uma organização social que é sem fins lucrativos beneficie a população, desonere todo o sistema, você não precisa de toda a burocracia do município, né? Porque até você lançar um concurso público, fazer um chamamento, construir um serviço, acabou o mandato do prefeito, o outro que entrar pode ser que não tenha esse mesmo interesse. Então, tudo na área pública, ela é um pouco mais engessada. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa contar com o terceiro setor, sim. As empresas privadas, existem algumas que nos dão uma mão quando precisa, né? Mas eu acho que o privado não tenha tem tanto interesse em auxiliar o público assim. Talvez ações conjuntas, né? Dentro da própria associação comercial existem núcleos que podem fazer ações pontuais, mas serviços a gente vai precisar abarcar isso com o terceiro setor. Que na verdade me parece seja o parceiro natural mesmo para dar conta desse trabalho. Exatamente. Muito obrigada, Caroline, foi um prazer ter você aqui com a gente. Esse foi o Câmara Cidadania. Essa e outras entrevistas você confere no canal 16 da NET e também na nossa página no YouTube, no endereço TV Câmara Maringá.